37. Ao despertar na manhã seguinte, Rafaela trazia forte sensação do que vivera em espírito durante aquela noite. Ao abrir os olhos, as recordações eram bastante nítidas. Aos poucos, as imagens se desvaneceram, mas permaneceu nela a impressão de que encontrara uma resposta às suas angústias, aos seus questionamentos. Sentou-se devagar, tentando evocar o sonho. Eu tenho de lembrar o que foi que sonhei. Sei que é algo importante. Esforçou-se mais e, de repente, algo lhe veio à memória. Preciso ligar para Clara. Mas por quê? Indagou-se. Mesmo sem obter a resposta, aquele pensamento ia se fixando. Pouco depois, quando saiu para o trabalho, ainda conservava a impressão vaga da experiência vivida. Ao mesmo tempo, sentia-se mais segura. Seus pensamentos eram mais claros. Logo que chegou à redação, ligou para o consultório da psicóloga. Para seu espanto, a agenda da terapeuta, que costumava estar sempre lotada, tinha um horário vago no final da tarde. Durante todo o dia viveu intenso conflito. Não podia deixar de considerar que tudo aquilo lhe ficara na lembrança era bobagem. Afinal, não passara de um sonho. Por outro lado, a ideia de ver Clara não parava de martelar em sua mente. Cansada, quando a tarde ia terminando, pegou suas coisas e foi direto para o consultório. As emoções haviam superado o seu lado prático e racional. Como vai, Clara? Entrou e já foi dizendo. Bem, Rafaela, que bom vê-la. Olhe, não sei ao certo por que estou aqui e por que vim. Clara sorriu ligeiramente e fixou o olhar calmo na jornalista, que calada sentia-se confusa por estar ali, contrariando o que pensava. Estava constrangida. Foi a psicóloga quem quebrou o silêncio. Como está seu trabalho? Conseguiu retomar as matérias de denúncia? Por enquanto não, mas estou me preparando para uma bastante grave. É mesmo? E sobre o que será? Vamos denunciar alguns líderes religiosos que enganam o povo, roubando-lhes muito mais do que dinheiro. Fazem-no de tolos. Vai envolver pessoas poderosas. É muito. Você é uma mulher corajosa, só que não a vejo muito entusiasmada. Ou estou errada? Rafaela baixou os olhos por instantes. Quando os ergueu, disse: De fato, não consigo sentir a mesma empolgação de antes. Procuro e não encontro. É que assuntos mais importantes e urgentes ocupam sua mente, Clara falou sob forte influência de Eva, que acompanhava a neta. Impressionada pelo que ela dissera, como se conhecesse seus pensamentos e conflitos, encostou-se no sofá, deu um suspiro profundo e desabafou. Estou exausta. É como se carregasse um peso enorme que não quer sair de meus ombros. E seus sonhos? De súbito, o que supunha ter sido um sonho da noite anterior veio-lhe ao consciente com clareza. Lembrou-se da avó, de Luana e Giovanni juntos. A seguir, recordou vivamente o encontro com Farista e narrou em minúcias a reunião de que participara. A terapeuta escutou-a com muita atenção e teve certeza de que tal experiência fora real. Rafaela relatou a história de Farista, que presenciara aquela que era sua própria história. Ao concluir a narrativa, chorava de soluçar. É exatamente o sonho que você me contou no hospital, afirmou Clara, verificando suas anotações anteriores. Como assim? O que me disse sobre o telão que viu em seu sonho, os personagens dessa história, as situações que viveram, foi isso que você me falou no hospital em uma de nossas conversas. Não me lembro de todos os detalhes, mas eu tenho tudo aqui. Mostrou seu bloco de anotações com pormenores bem específicos. Como pode ser? O que é tudo isso? O que significam esses sonhos, enfim? Sua experiência de vida que vem insistentemente nesses sonhos foi muito dolorosa. Você traz profundas marcas e traumas do que sofreu naquela época.
assim como o farista não consegue aceitar o que aconteceu. Rafaela quase não podia respirar. Faltava-lhe o ar. Queria negar e sair dali, mas seu coração sabia que Clara expressava a mais pura verdade, como se lhe conhecesse todos os sentimentos. Fitava com evidente medo. Sei que está apavorada por lembrar tudo, por ter de lidar com a situação que lhe causou tanto sofrimento. A terapeuta continuava fortemente envolvida pelos pensamentos de Eva. Precisa aceitar para poder prosseguir com sua vida, com suas tarefas. Além do mais, há alguém que necessita muito de sua ajuda, que espera por seu apoio e por seu perdão. Sabendo a quem ela se referia, a jornalista arregalou os olhos. É isso mesmo, Laila precisa de seu perdão, mais do que qualquer outra coisa. Rafaela chorou por longo tempo. Não entendia como nem porquê, porém sabia que Clara estava certa, apenas sentia. Quando ficou mais tranquila, perguntou: o que são esses sonhos, afinal? Você sabe, embora continue relutando para aceitar. Parece loucura. Quando aceitar e começar a conhecer um pouco mais sobre esse assunto, você vai pensar justamente o contrário. O conhecimento espírita traz a consciência de quem somos e do que estamos fazendo na Terra. Acalma o espírito e dá um significado claro para a vida, além de explicar as situações difíceis e dolorosas com que nos defrontamos. Tudo passa a fazer sentido, é de uma profunda coerência. O tempo da consulta já foi excedido em mais de 15 minutos. A psicóloga então sorriu e disse: terminamos por hoje. Tudo bem, quando posso vê-la de novo? Erguendo-se de pronto, ela respondeu: vamos confirmar com a Lucy. Devo ter um horário vago todas as terças-feiras. O que acha? Pode ser. Saíram juntas. Rafaela foi para casa pensativa, relembrando a conversa e o que sentira. Realmente não guardara na memória todos aqueles detalhes que Clara tinha notado. Não obstante, o fato era que sabia de tudo. Como? Aquilo era forte, mais forte do que qualquer outra coisa que pudesse racionalmente questionar. Não havia mais jeito de negar para si mesma. Aqueles sonhos eram lembranças de outra vida. Bem no fundo, ela sempre soubera. Clara estava certa. Teimava em negar porque tinha pavor daquelas lembranças. Ao entrar em casa, viu Giovanni à espera. Estava preocupado com você. Onde esteve? Liguei várias vezes. Fui ver Clara. Esqueceu-se do nosso jantar na casa de Luana? Ai, esqueci completamente. Ela está nos aguardando. Eu me arrumo num segundo. Logo os dois saíram para encontrar a prima de Rafaela. No caminho, Giovanni quis saber sobre seu retorno à terapia. Ela contou-lhe tudo. Em seguida, comentou também com Luana e arriscou perguntar o que os dois sabiam sobre histórias de vidas passadas. Conversaram longamente sobre o assunto. Por vários dias, a jornalista pesquisou exaustivamente sobre o tema. Os prós, os contras, todos os tipos de opinião, comprou livros a respeito e começou a lê-los. Alguns deles narravam experiências semelhantes à que ela vivera e alimentaram ainda mais seu interesse. Semanas depois, falava sobre o assunto com Giovanni, que não se poupava de transmitir à namorada qualquer informação que possuísse. Como ela o cravasse de perguntas acerca de alguns pontos que desconhecia, ousou sugerir: por que não vem comigo ao núcleo espírita? Pode acreditar que muitas de suas dúvidas desaparecerão. Rafaela ficou pensativa. Queria ir, mas continuava com aversão a reuniões religiosas. Não sei. Sua resistência não tem lógica. No máximo que pode ocorrer, você não gostar, não se sentir bem e sair. O que mais? Ela ainda hesitou um pouco até anuir decidida. É verdade, não tem lógica nenhuma. Eu vou com você. Ótimo, convém ao menos conhecer para saber de que se trata. Em alguns casos, a imaginação não resolve, é preciso conhecer. Está certo, eu vou.
É que tenho tanta aversão que sinto um medo indefinido, como se algo ruim fosse me acontecer. Clara já me alertou de que essas emoções podem ter origem justamente no passado que não quero lembrar. Bem, parece que afinal terei de enfrentar meus maiores temores. Sempre temos que enfrentar nossos medos para superar as limitações, progredir, nos desenvolver. Você sabe disso. Esse medo é diferente, Giovanni. Vem de algum lugar que eu não conheço, não é racional e não tenho controle sobre ele. Com um abraço afetuoso, ele a tranquilizou. Tudo dará certo, vai ver que lhe fará muito bem. Como pode ter tanta certeza de que será bom para mim, só porque foi para você? Não é isso, não sei explicar, mas sinto. Rafaela sorriu e não respondeu. Dessa vez estava decidida a acompanhá-lo. Na noite seguinte, ao chegar com Giovanni e Luana na casa espírita, sentia-se estranha e cheia de expectativas. Entrou observando a simplicidade do lugar. Um amplo salão com cadeiras dispostas em fileiras, uma mesa à frente com algumas cadeiras ao redor. Era somente isso. Procurava traços religiosos em apetrechos e no clima em geral, sem nada encontrar. Ao mesmo tempo, tentava avaliar o que ali predominava, o misticismo ou expressões exteriores de ritos e cerimônias. Aos poucos, as pessoas foram chegando. Ela igualmente as examinava com atenção a cada detalhe. Nenhum lhe passava despercebido. Quando se acomodou numa das primeiras fileiras ao lado do namorado e da prima, teve forte sensação de familiaridade. Era como se aquilo houvesse acontecido antes, um verdadeiro déjà vu. Tudo lhe parecia familiar, até a cadeira que ocupava. À medida que os integrantes da mesa tomaram seus lugares e a reunião foi iniciada, mais se intensificou aquela sensação, como se tudo se repetisse. Isso a impediu de acompanhar com atenção as explanações da noite. Todavia, ao final da reunião, o que constatou foi que saía melhor, mais refeita. Aquele ambiente era de serenidade e harmonia, fazendo-a se sentir muito bem. A jovem seguiu para casa em silêncio. Quanto a Giovanni, não tinha nem coragem de lhe perguntar o que achara do lugar. Estudava os mínimos gestos para tentar deduzir suas impressões. Quando estacionou o carro, sorriu e falou: Espero que tenha sido uma boa experiência. Rafaela desceu, fechou a porta ainda quieta. Depois se apoiou no vidro e perguntou: Quando você vai novamente? Na próxima terça-feira. Quero ir com você. Naquela noite, Giovanni despediu-se da namorada imensamente feliz. Sabia que ela se iniciava na recuperação definitiva e sentia que aquele era o caminho para ambos descobrirem os genuínos valores espirituais. Ele próprio os havia buscado em diversos locais. Por ter um coração amoroso e sensível, reconhecia a presença de Deus em vários deles. No entanto, era a doutrina espírita que vinha respondendo às suas mais íntimas interrogações. Estava convencido de que ali era seu lugar. E por algum motivo confiava que Rafaela, por sua vez, se encontraria espiritualmente naquela doutrina esclarecedora e libertadora, que ao mesmo tempo expunha de forma direta as responsabilidades individuais e a necessidade de despertar a consciência para poder aprendê-las em profundidade. Conhecia bem o temperamento questionador da jovem e sabia que ela poderia obter respostas racionais, científicas que certamente preencheriam sua alma sequiosa de coerência e clareza. Foi para casa esperançoso. Rafaela subiu pensativa, ainda tentando compreender o que ouvira e o que sentira naquela reunião. Entrou devagar. Eunice já estava dormindo. Naquele momento, não queria discutir com a mãe a nova experiência. Tudo era ainda muito impreciso dentro dela. Com cuidado para não fazer barulho, foi para seu quarto e logo apagou a luz, apenas acendendo o abajur. Sem sono, sentou-se na cama em dúvida sobre o que fazer.
Olhou os livros espíritas na prateleira, mas não se animou a abrir nenhum. Voltou-se para o computador e lembrou-se de Laila. Sem hesitar, ligou o aparelho e buscou conexão com Madeleine. Apesar de ser madrugada em Cabul, a francesa estava conectada e começaram a conversar. Faz alguns dias que não liga. Desculpe, é que o tempo tem sido escasso, vinha tentando colocar minha vida em ordem. Está tudo bem? Vamos indo. E por aí, quais são as notícias de Laila? Ela saiu do hospital na semana passada e está conosco, na Rava, em uma residência que abriga mulheres em recuperação de saúde. Mutiladas, você quer dizer? Sim, seja no corpo ou na alma. E como ela está? Como foi a saída do hospital? Foi bem difícil, devo dizer. Ela sofreu muito ao constatar que ninguém da família viera buscá-la. Madeleine contou com a amiga brasileira todo o ocorrido e finalizou. Agradeço em nome do grupo pelo dinheiro que você enviou. São altos os custos que temos para receber essas mulheres, suprir suas necessidades de remédio e alimentação. Enfim, tudo o que precisam para viver com um mínimo de dignidade, depois de enfrentar os dramas que vivenciam. Evidentemente, necessitamos de muitos apoiadores. Obrigada pelo compromisso de amparar Laila. Assim que for possível, a colocaremos em contato com você. Encerraram a conversa e Rafaela deitou-se, agitada pelas notícias que acabara de ter. Tinha o pensamento fixo na afegã e o seu desejo de tornar a vê-la era enorme. A despeito de não terem convivido, sentia por ela grande afeto e uma ligação profunda, como se a conhecesse há muito tempo. Virava-se na cama de um lado para outro sem conseguir tirar a garota da mente. Enquanto no Brasil a jornalista pensava em Laila, no país distante em que vivia a menina se remexia na cama. Já era madrugada alta em Sar e Pou, província para onde fora levada. Sentia-se só e desamparada. Não se conformava com o abandono a que família a relegara. Alimentara a esperança de que, apesar de não vir vê-la há meses, a mãe estivesse ali à sua espera, no dia em que finalmente pudesse ir embora. Entretanto, fora Madeleine que a acompanhara para ser abrigada em outra cidade. Deitada na cama confortável, lembrava-se do quanto lhe doera deixar para trás o lugar onde nascera e o que fora sua vida até então. Não tinha mais nada, perdera tudo. Não teria sido melhor morrer naquele dia? Pensava a chorar à medida que o carro se afastava. Por que não morrera? De certo, Alá castigara pela sua rebeldia, não lhe admitindo tirar a própria vida. Mas ela tentaria outra vez. Assim que tivesse nova oportunidade, acabaria com todo aquele sofrimento. De vez em quando observava a Madeleine e se perguntava por que aquela moça bonita e principalmente livre desperdiçava a vida ajudando afegãs mortas-vivas. Estava certa de que não tinha motivo algum para alegrar-se. Para ela não havia mais esperança. Ao chegarem, tudo na casa que acolheria lhe pareceu estranho e triste. Dividiria o quarto com 3 mulheres, todas marcadas de algum modo por experiências dolorosas. E o pior ainda estava por vir. Ela colocou sobre a cama, que ocuparia uma bolsa com poucos pertences, e foi ao banheiro. Madeleine seguia seus movimentos na expectativa da primeira vez que ela se olhasse no espelho. Nunca fizera isso no hospital, apesar do prolongado período de permanência. Os médicos e enfermeiros não permitiam. Quando Laila entrou no banheiro, Madeleine e outras voluntárias a acompanharam sem que notasse e ficaram do lado de fora, junto da porta fechada. Passados alguns segundos, ela soltou um grito agudo e desesperado. Madeleine entrou imediatamente e a amparou. A princípio, ela quase desmaiou, para depois cair em pranto convulsivo. A francesa levou-a para a cama e procurou acalmá-la. Agarrada a seu braço, a garota gritava como louca.
Por que não me deixaram morrer? Estou um monstro, um monstro. Minha vida acabou mesmo. Não tenho direito de me salvar. Por que fizeram isso? A jovem voluntária segurou-a pelos ombros com firmeza, fitou-a nos olhos e respondeu enérgico. Porque sua vida tem muito valor. Você tem muito valor. Laila calou-se surpresa. Em seguida lamentou entre lágrimas. Nunca tive valor algum. Sou apenas uma mulher sem instrução, sem dinheiro, sem família e agora praticamente sem rosto. Vamos cuidar de você, Rafael. A Rafaela está contribuindo com recursos e enviando dinheiro para isso. Ela se preocupa e muito. Você tem nela uma grande amiga, além de contar com a amizade de todas nós que estamos arriscando até mesmo a vida pelas mulheres que aqui estão. Laila encarava incapaz de compreender o sentido daquilo tudo. No entanto, saber que tinha pessoas que se interessavam por ela era um alento, um raio de esperança em seu coração, quase totalmente obscurecido pela dor. Agora tente descansar, que a viagem foi longa. Durante a madrugada, Laila estava imersa em recordações. As últimas palavras de Madeleine lhe repercutiam na mente. Eram sobre Rafaela, de cuja fisionomia nem se lembrava mais. Por que aquela mulher se interessava por ela? Ao pensar na jornalista brasileira, profundo carinho brotava em seu coração. Gostava demais daquela estrangeira. Como podia sentir afeto por uma estranha? Estava assustada. E, acima de tudo, torturada pela imagem desfigurada com que deparara naquela tarde. Como poderia continuar vivendo?